governo alcança acordo com médicos e greve encerrada. Novos salários dos médicos começam a vigorar em abril próximo. Chuvas deixam rastros de destruição em Maputo. 14 mil mineiros vão perder emprego na vizinha África do Sul. Para ver agora no Fala Moçambique. Boa noite, está a começar o Fala Moçambique para todo o país e para a África Austral. Boa noite. Está encerrada a greve dos médicos. Depois de 9 dias de paralisação de atividades, o Governo, através do Ministério da Saúde, alcançou um acordo com a direção da Associação Médica de Moçambique. Este aperto de mãos e troca de memorandos marcam o fim da greve protagonizada pelos médicos. Depois de longas e intensas rondas negociais que chegaram a decorrer até a madrugada, o Ministério da Saúde e a Associação Médica de Moçambique chegaram a um consenso. Isto é, o Governo conseguiu satisfazer as reivindicações de fundo desta classe profissional, encerrando assim a paralisação de atividades por parte dos médicos. Estamos aqui para dizer que durante este processo de trabalho houve um entendimento que abre portas para que todos os colegas, todos os médicos regressem aos seus postos de trabalho de forma imediata e assim possamos todos corresponder às expectativas do nosso povo que ficou privado de serviços de saúde em alguns lugares. É neste sentido que os médicos estão a retomar os seus postos de trabalho nos hospitais e unidades sanitárias. Estamos todos a regressar aos nossos postos de trabalho, estamos todos a reforçar as nossas equipes. Saúde, todos os trabalhadores da saúde de Moçambique, os enfermeiros, os técnicos de medicina, os técnicos de cirurgia, todos aqueles que compõem as equipes médicas, administrativos, pessoal de auxílio serventuário, os agentes de serviço, somos todos nós juntos que fazemos a saúde em Moçambique. E é com todo este grupo que o governo moçambicano está preocupado em olhar para as nossas condições de trabalho e fazer tudo aquilo que é possível na conjuntura do país para que as nossas condições de trabalho sejam sempre melhoradas, as nossas condições de vida sejam também melhoradas. Com este consenso, não só ganham os médicos, mas o público em geral, que terá os serviços de saúde a regressar à normalidade efetivamente, uma vez que não será verificada a sobrecarga que se assistia decorrente da ausência de alguns médicos entre generalistas e especialistas. A Associação Médica de Moçambique considera que o acordo alcançado vai conferir dignidade a esta classe profissional. Entretanto, ainda não foram reveladas percentagens de aumento salarial que entrarão em vigor em abril deste ano. Estão criadas as condições necessárias para levantar a greve. Foi com estas palavras que o presidente da Associação Médica de Moçambique, Jorge Arroz, anunciou o encerramento da paralisação de atividades protagonizada por membros desta classe profissional. Na sequência do acordo alcançado, a direção da Associação Médica diz que foi resgatada a dignidade destes profissionais e, assim, começa a cuidar-se de quem cuida, neste caso, os médicos. Tendo chegado a um acordo por forma a garantir uma justiça social em termos de dignidade salarial e partindo do princípio de equidade no setor público, que tem efeitos a partir de abril de 2013, a Associação Médica de Moçambique acha que estão criadas as condições necessárias para se levantar a greve que teve início no dia 7 de janeiro de 2013. Os números negociados permanecem em segredo, compartilhado pelo Ministério da Saúde e os médicos, mas não por muito tempo.
Uma vez que é um dado adquirido a entrada em vigor dos novos salários dos médicos em abril próximo, coincidentemente no período em que são revistos os salários por setor, nesta altura as percentagens poderão vir à tona. Pensamos que em termos percentuais, mesmo em termos absolutos, é muito prematuro nós avançarmos os dados. No entanto, o que podemos adiantar neste momento é que o princípio de equidade e justiça social em relação aos outros funcionários do setor público é o pressuposto, é o ponto de partida para que se possa realmente ter uma ideia de quais são os valores e percentagens à volta que poderiam ser justos para o médico moçambicano na função pública. O Ministério da Saúde vai manter a sua aposta na formação de mais médicos nacionais e na especialização dos existentes. A chuva que caiu esta terça-feira em Maputo colocou em causa várias infraestruturas sociais. Uma delas é uma escola localizada no bairro do Polana, Caniço, que teve 3 salas de aulas destruídas. Os estragos causados pelas chuvas são visíveis na cidade de Maputo. Um dos exemplos mais dramáticos é o bairro Polana Caniço, onde uma escola perdeu parte das salas de aulas e tem agora a sua infraestrutura comprometida. Qual é a avaliação que faz dos danos? Quando a avaliação dos dados, do momento, não tenho em mente, razão pela qual estou aqui para fazer ainda os cálculos, mas são danos muito elevados. Já uma sala de aulas foi-se, que está aqui mesmo onde estamos a dar entrevista. Esta sala, mas já as 2 salas logo na entrada, estão em risco. Não podemos começar as aulas assim antes de termos, pelo menos, resolvermos a questão das 3 salas que estão em perigo, que é a rampa e também da Zabu. Uma vez que as aulas deviam ter iniciado hoje, face a essa problemática das chuvas e criou danos como a perda de 3 salas de aulas, acha que em quanto tempo, como diretor da escola, poderemos ter esta escola a funcionar? As aulas até a próxima semana temos que fazer alguma coisa, temos que dar aula, mesmo pesando como as escolas encontram, mas vamos fazer tudo o possível para darmos as aulas. A situação é mais crítica nos bairros suburbanos, onde, para além de casas alagadas, a água danificou vários bens eletrodomésticos. No bairro do Leno, uma família perdeu quase tudo na sequência das chuvas. Vou falar só do mobiliário que eu tenho, né? Que eu tinha, porque já se foi. Está acima de 160 ou 180 de tudo que já se perdeu. Sofás, congeladores, camas, muita coisa já se foi. Inclusive a mercearia, já não falo da mercearia, tinha uma mercadoria acima de 30 ou 50 mil, já se perdeu tudo. Porém, previsões do Instituto Nacional de Meteorologia indicam que o tempo poderá melhorar a partir de amanhã. A chuva que caiu esta tarde agravou a crise de transportes na cidade de Maputo. Chapas e autocarros circulavam a conta-gotas, embora carinhas de caixa aberta tentassem aliviar o drama de várias pessoas. A problemática da chuva agudiza de certa forma a crise de transportes na cidade de Maputo e arredores. Muitos foram os cidadãos que ficaram horas e horas à espera que o transporte chegasse para levá-los aos seus destinos. Algo que se tornou difícil devido ao mau tempo que se fez sentir em Maputo. Sim, porque a chuva está faz outra parte faz bem, outra parte faz influência para transporte para a pessoa para poder ir para casa. Para estar cá muito tempo para ir para casa, não consegue ir para casa. 15 minutos já está aqui. 30 minutos mesmo. Já espera com chapa, não banha. Só esses chapa aberta, ele também está cheio. Esse pequeno nada. Acha que isso poderá ter influência por causa da chuva? Não sei, o problema é esse. Parece que é o problema de chuva, porque aí tem água ali. Tem água ali à frente ali. Parece ter medo disso. Há uma hora de tempo. Acha que o motivo que faz com que haja crise de chapa poderá estar motivado a... E a época da chuva mesmo. Quando não há chuva, há chapas. Contudo, algumas carrinhas de caixa aberta tentavam minimizar a carência dos transportes públicos e semi-coletivo de passageiros. Só que ainda assim, o esforço não foi suficiente dada a intensidade da chuva. A cidade de Maputo registrou 40 milímetros de precipitação. Estamos a falar isso em apenas 4 horas. Estamos a falar de um nível em termos de quantidade de águas pluviais extremamente elevado para aquilo que é a capacidade de escoamento instalada na urbe. A chuva que vem caindo nos últimos dias um pouco pelo país já está a causar estragos, destruições e mortes.
As consequências das chuvas são bem visíveis na capital do país, onde às primeiras horas da tarde desta terça-feira, grande parte das ruas e avenidas da Baixa da cidade apresentavam-se completamente alagadas e inundadas. Este é o panorama que podemos registrar na Baixa da cidade de Maputo às primeiras horas da tarde desta terça-feira. A chuva intensifica-se, o cenário torna-se mais dramático. Encontramos-nos concretamente na Avenida 25 de Setembro, onde a estrada está completamente engolida pelas águas das chuvas. O cenário é este que se assiste aqui ao longo da 25 de Setembro, na Baixa da cidade de Maputo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que até as primeiras horas da tarde desta quarta-feira a chuva possa atingir 70 milímetros e que a precipitação poderá se estender até ao fim de semana. O tempo poderá melhorar a partir da manhã na cidade de Maputo e em algumas regiões da Zona Sul. Entretanto, para as zonas Centro e Norte, o Instituto Nacional de Meteorologia garante que ainda haverá continuidade de chuvas. A partir desta quarta-feira, o estado do tempo poderá registrar melhorias na cidade de Maputo e em parte considerável da Zona Sul. Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia indicam um abrandamento das chuvas. Em relação à previsão que foi adiantada ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia indicava que teríamos chuvas durante a primeira metade do dia de hoje, terça-feira. A previsão indicava cerca de 30 a 50 milímetros para o período total de 24 horas, mas a maior concentração da chuva estava exatamente virada para o período da manhã, cerca de 6 horas. E o total da precipitação acumulada durante o intervalo de 6 horas atingiu 150 milímetros na estação de Mavalane, em Maputo, mas ainda vamos ter que fazer levantamentos para confirmar esses dados com outras estações daqui da região. Significa que existe uma parte da província de Maputo que registrou chuvas intensas, valores muito elevados de precipitação para um período de tempo muito curto. Estamos aqui a falar de cerca de 4 a 6 horas de tempo. E a previsão indica que para o dia de amanhã o tempo vai melhorar, embora possam ocorrer chuvas, mas com intensidade fraca durante a noite de hoje. Primeiras horas do dia de manhã, mas teremos sol na tarde da quarta-feira. O tempo estará bom também para quinta e sexta-feira. Quanto às zonas centro e norte do país, estas poderão continuar com o mesmo nível de precipitação. Em relação às zonas centro e norte do país, a situação mantém-se, continuação do abrandamento da chuva. Essas regiões vão registrar chuvas em regime moderado a forte. Em alguns pontos da província de Manica e Tete, cerca de 30 a 50 milímetros em 24 horas. Nas restantes províncias, menos de 30 milímetros em 24 horas. Porém, um dado é certo, o mês de janeiro será marcado por chuvas um pouco por todo o país. O Fala Moçambique vai observar uma breve pausa. Veja no próximo bloco, 14 mil mineiros poderão perder os seus empregos na vizinha África do Sul. A previsão do tempo chegou até você pelo Portador Diário.